Isso aí, minha gente, um grande abraço a todos aí que estão acompanhando o nosso balanço geral. Agora vamos falar um pouquinho de futebol, vamos falar um pouquinho, atualizar as informações da Chapecoense, que infelizmente não são boas notícias que nós tivemos ontem no treinamento da Chapecoense, lá no Centro de Treinamentos da Água Amarela. 2 jogadores acabaram se lesionando. O primeiro deles, o volante Alan Costa. Bom jogador, Alan Santos, melhor dizendo, Alan Santos. Bom jogador, veio lá do futebol mexicano, jogou no Santos, jogador que quando foi contratado esse aqui é um reforço de Série A de Campeonato Brasileiro, foi contratado no início da temporada, só que até aqui mais no departamento médico do que jogando. Já nos primeiros 11 jogos que a Chapecoense disputou pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Estadual, ficou mais tempo fora do que atuando por conta de lesão, o seu Alan Santos. E ontem, até vi o vídeo do momento preciso da sua lesão, do Rangel Ayonlim, grande Rangel, um abraço para o amigo, postou nas suas redes sociais o exato momento que o Alan Santos se lesionou no bobinho, gente, na hora da brincadeira, na hora que os jogadores se reúnem, fazem aquele círculo para começar o aquecimento, o Alan Santos, eu acho que me parece que foi dar um carrinho, se lesionou e rompeu o tendão de Aquiles. E quem já teve esse tipo de problema sabe o que significa, principalmente para um jogador de futebol. Mas o departamento médico da Chapecoense, num primeiro momento, avaliou que não há a necessidade de cirurgia. Mas mesmo assim, rompimento de tendão de Aquiles, mesmo que não seja total, que seja parcial, certamente vai ficar um bom tempo fora do time por conta desta lesão, infelizmente, no bobinho. No aquecimento, seu Alan Santos acabou se lesionando e certamente não vai estar à disposição do técnico Humberto Louser para o reinício do Campeonato Catarinense, que é dia 8 de julho. O Campeonato Catarinense reinicia no dia 8 de julho e termina no dia 26 de julho. Ou seja, é 15 dias, um pouco mais de 18 dias de campeonato. Então o Alan Santos, para mim, dificilmente vai jogar o Campeonato Catarinense. E o Vini Locatelli é a mesma coisa. Vini Locatelli também no treinamento, isso que não tem treinamento coletivo, é treinamento à distância, treinamento técnico, treinamento tático, não tem contato físico ainda, foi infeliz, acabou fraturando o metatarso. Depois o Pradão pode até explicar, eu acho, o que é o tal do metatarso. Mas foi fratura de metatarso do Vini Locatelli, que para mim foi o melhor jogador nessas primeiras 11 partidas que a Chapecoense disputou antes da pandemia aí do coronavírus. Vai ter que passar por cirurgia o Vini Locatelli e também é outro jogador que nós estamos a 20 dias do reinício do Campeonato Catarinense, vai ter que passar por cirurgia até recuperar, até entrar em forma fisicamente, e é outro que também dificilmente vai participar aí do Campeonato Catarinense. Aí, Alan Santos e Vini Locatelli, 2 jogadores que a gente imaginava seriam muito importantes no meio de campo da Chapecoense, vão voltar no Campeonato Brasileiro da Série B, que não tem nem ideia de quando é que pode começar. Então, mais uma vez, e infelizmente, as lesões, já foi assim o ano passado, esse ano também, infelizmente, a Chapecoense está tendo muito azar com as lesões e o técnico Humberto Louser aí perde duas opções importantes para a retomada do futebol, que aliás volta hoje, bem rapidinho. O futebol brasileiro retorna hoje, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo que gosta de futebol deve estar acompanhando a polêmica do reinício do Campeonato Carioca. Existem situações muito diferentes, esta é uma opinião minha. Uma coisa é a maneira como estão conduzindo a volta do futebol aqui em Santa Catarina. A realidade de Santa Catarina é uma, a realidade do Paraná é outra, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro está a questão da pandemia do coronavírus totalmente fora de controle. E lá foi tudo às pressas, foi tudo no atropelamento, não teve planejamento, não teve organização. Eu sou um crítico da Federação Catarinense, mas a Federação Catarinense, junto com a Associação de Clubes e com os clubes de Santa Catarina, planejaram organizadamente a volta do Campeonato Catarinense. Eles estavam também querendo atropelar o processo quando queriam a volta lá em 16 de maio, que a gente disse, não tem a mínima condições de voltar o futebol catarinense em 16 de maio. Agora, 8 de julho, eu acho que até lá, em Santa Catarina, a situação vai estar mais sob controle. E até lá os times estão tendo tempo para treinar, para se preparar, para se organizar, para cumprir os protocolos que foram impostos e foram criados pela Associação de Clubes de Santa Catarina,
pelo departamento médico, inclusive, do Avaí, do Toro Funchal, que é uma referência nacional nesse tipo de situação. Tiveram tempo para fazer as testagens, a Chapecoense já passou por 4 testagens. O Concórdia ontem fez a primeira testagem. Então os clubes estão se organizando, estão treinando gradativamente para poder voltar a jogar com organização, com calma, com tranquilidade, segurança e responsabilidade. Não é aquilo que nós estamos vendo no Rio de Janeiro. Aliás, existe quase que uma opinião unânime de que não é momento para voltar o futebol hoje lá no Rio de Janeiro. Se fosse para voltar hoje em Santa Catarina, eu seria contra. Agora, até o dia 8 de julho, e por tudo aquilo que já foi feito, porque os clubes estão, Chapecoense está treinando há 20 dias, então é sinal de que até lá, dia 8 de julho, estaremos numa situação mais, digamos, mais controlada. Agora, lá no Rio de Janeiro, hoje, com toda a sinceridade, não vejo como eles querer voltar com o futebol lá, porque é tudo na base do atropelamento. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tem times que estão ameaçando não entrar em campo, o caso do Botafogo e também do Fluminense. Está uma folia generalizada lá no Rio de Janeiro nesse sentido. Dito isso,